Existem certas pessoas que elas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a realidade não é bem assim. Toda pessoa que aceita o Senhor Jesus, ela recebe a salvação. Mas a salvação é algo que nós temos que cuidar, é algo que nós temos que zelar, porque da mesma maneira que recebemos a salvação, podemos também perdê-la. Existe uma história de um homem, e esse homem foi dado para ele uma grande cruz. E essa cruz, que foi o próprio Deus que mandou ser dada para esse homem, veio com instruções. O anjo entregou a cruz para ele e disse para ele: você deseja ser salvo? E o homem, na hora, falou: claro que eu quero ser salvo. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ficar perdido. Então o anjo falou: olha, então você vai pegar essa cruz e você vai nessa direção. Vai andando, vai andando, vai andando. Se a cruz ficar pesada, não pare no caminho, não converse com ninguém. Se alguém vier falar com você e perguntar o que você está fazendo, não responda nada. Continue andando, continue prosseguindo na sua caminhada, porque através dessa cruz você vai ser salvo. Então aquele homem começou a carregar aquela cruz. Era uma cruz muito comprida, era uma cruz muito grande. E a partir do momento que ele começou a carregar aquela cruz, atrás dele, mas muito atrás, começou a aparecer um fogo. E aquele fogo começou a consumir tudo. Aquele fogo que vinha atrás dele, vinha bem devagar, mas muito devagar. Mas aquele fogo ia queimando tudo atrás dele. Ele não ficou tão preocupado com aquele fogo, porque era muito devagar, e ele andando, ele se distanciava muito daquele fogo. E ele então começou a carregar aquela cruz, e chegou uma hora que ele nem mais viu o fogo atrás dele, já estava bem na frente. O diabo, querendo enganar aquele homem, enviou uma pessoa no meio do caminho. Essa pessoa se encontrou com esse homem e perguntou para ele: e aí, aonde é que você vai com essa cruz tão pesada? E ele respondeu: aonde eu vou? Eu vou nessa direção, porque eu quero a minha salvação. E olha lá atrás, lá tem um fogo que está chegando. Aí aquela pessoa enviada pelo diabo, ela falou assim: ah, que bom, hein? Maravilhoso, hein? Muito bonito o que você está fazendo. E você está carregando essa cruz tão pesada, é muita fé da sua parte, é isso mesmo. Mas olha, por que você não... Eu estou vendo que você está cansado. Por que você não corta um pedacinho dessa cruz? Corta um pedacinho da ponta do pé dela, corta ali 20 centímetros, porque daí ela vai ficar leve. Aí o homem pensou, e ele pensou com ele mesmo: não há mal, né? Não há problema de eu cortar a cruz um pedacinho. E ele foi lá e cortou, e a cruz ficou um pouquinho leve. E aí o homem continuou então a caminhar. E o diabo colocou uma outra pessoa no caminho dele. E agora essa outra pessoa era uma mulher. E a mulher, vendo ele carregando aquela cruz, a mulher falou a mesma coisa para ele. Perguntou para onde ele ia, perguntou por que ele estava carregando aquela cruz, e ele explicou. E a mulher também falou a mesma coisa: olha, a sua fé é muito grande, hein? Sua fé é muito grande. E toda vez que ele parava para conversar com essas pessoas, o fogo lá atrás adiantava um pouco. Mas aí a mulher, olhando para ele, a mulher falou assim: olha, mas por que você não corta essa cruz? Essa cruz é tão pesada,
Daí ele falou assim: não, mas Deus mandou carregar a cruz para mim poder usá-la depois para minha salvação. A mulher falou: tudo bem, Deus mandou você carregar a cruz, mas ele não falou que não precisava cortar a cruz. Dá uma cortadinha, não tem importância, vai continuar sendo cruz do mesmo jeito, corta um pedacinho. Ele foi lá e cortou mais um pedacinho do pé da cruz. Quando ele estava andando, foi embora andando, a cruz já estava bem mais leve, e ele foi andando, até que ele conseguiu ver o paraíso. Era lindo o paraíso, só que havia um abismo muito grande, e não havia uma ponte para atravessar até o paraíso. E depois, quando ele chegou perto do paraíso, que já estava ali perto, o fogo que vinha atrás começou a se apressar, começou a vir mais rápido e destruindo tudo. Aí ele pensou: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? O paraíso está ali na minha frente, o fogo está chegando atrás, e agora eu cheguei aqui, não tem nenhuma ponte, como é que eu vou passar por esse precipício? O homem começou a ficar desesperado. Aí, de repente, quando ele estava desesperado, ele ouviu uma voz, e essa voz disse para ele: usa a cruz que eu te dei. Aí ele pensou: mas eu vou usar como? Aí essa voz voltou e falou novamente: usa ela como uma ponte, foi para isso que eu te dei, usa ela como uma ponte. Mas quando ele foi olhar, a cruz não cabia. Ele havia cortado a cruz e faltava 1 metro só para alcançar o outro lado, o paraíso. E porque ele cortou a cruz, porque ele deu ouvidos à voz daquelas pessoas enviadas pelo diabo, ele não conseguiu atravessar, não conseguiu entrar no paraíso. O fogo veio e devorou aquele homem. Minha amiga, meu amigo, isso é o que acontece. Sempre vai aparecer pessoas dizendo que isso não é pecado, que isso não tem problema, que você não precisa ir tanto na igreja, que você não precisa dar o dízimo, que você não precisa ser fiel a Deus, que uma mentirinha não tem problema. Existe até aqueles que falam da mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Mentira é do diabo. Não existe fofoquinha santa e nem mentirinha santa. O diabo sempre vai procurar colocar pessoas no nosso caminho para tentar nos desviar, porque a intenção dele é que nós venhamos perder a salvação. E no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, tem uma séria advertência para mim e para você, aonde Deus deixou escrito: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então, a salvação é uma coisa que nós temos que cuidar. Não é salvo hoje e salvo para sempre, não. A salvação, nós temos que cuidar dela todos os dias, porque senão nós podemos perdê-la. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.